Seja bem-vindo, meu nome é Gabriel e vocês estão no canal Pregando Evangelho. E talvez um dos assuntos mais falados na internet nos últimos dias foi sobre as postagens do pastor Rodrigo Mocelin, onde o mesmo questionava os métodos da psiquiatria, psicologia, e o mesmo afirmou que depressão não era uma doença e se os cristãos poderiam se utilizar dos métodos psiquiátricos juntamente com a nossa fé. E essa discussão acabou gerando muitos debates na internet e até desconforto em muitas pessoas por causa das afirmações do pastor Rodrigo Mocelin. E quem resolveu participar dessa discussão foi o pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, que é de conhecimento de muitos. Eu admiro muito o trabalho do pastor Iago, porém, meus irmãos, ele falhou ao analisar a pessoa do pastor Rodrigo Mocelin no Instagram e, infelizmente, ele foi hipócrita no YouTube. E, resumidamente, ele gravou um vídeo no YouTube com um tom aparentemente respeitoso, cordial, humilde. Porém, no seu Instagram, ele cogitou que o pastor Rodrigo Mocelin era um doido, um bobo, inclusive até um charlatão espiritual. E será que isso é verdade? E tendo esclarecido os pontos da minha análise, vamos assistir o trecho das falas do pastor Iago Martins, que eu separei para vocês, onde ele criticou o pastor Rodrigo Mocelin no Instagram. Vamos assistir. Esse é o nível da crítica que ele faz à psicologia. Você já foi um psicólogo? Como é? Pode relatar. Você chega lá e conversa. Era mais barato ter pagado um cafezinho pra vovó, hein? O que tem de ciência nisso? Quer dizer, nem conversa muito. Na maioria das vezes você que fala só. E aí eles ficam ali. Eles ficam ali anotando. Eles ficam ali às vezes anotando no celular. Jogando joguinho. E aí você fala suas coisinhas lá e pronto. O que tem de... O diagnóstico é baseado numa conversa, gente. Hã? Que coisa! Menino rebelde. Difícil demais, meu Deus do céu. Então, assim, pulei aqui nesse engodo por vocês para dizer o seguinte. Você que se sentiu ofendido, machucado pelas coisas que o Mocelin disse, se sentiu inseguro acerca do seu próprio tratamento, ou, por outro lado, tem trabalhado para tentar divulgar o Mocelin, olha as ideias dele como são boas, ignore o Mocelin. Certo? Eu vou falar a respeito dele amanhã no YouTube, porque faz parte do meu trabalho como comunicador cristão. Mas você que faz seu tratamento psicológico, ignora esse cara. É inútil o que ele tem para dizer. Ele é incapaz de compreender que 2 mais 2 são igual a 4. Certo? Você aí que, nossa, o Mocelin, vou divulgar o Mocelin, não faça isso, tá? Você vai se queimar, porque você está literalmente divulgando um charlatão. Você está literalmente divulgando um charlatão. Você está literalmente divulgando uma pessoa que é completamente ignorante. Você vai virar piada. Você vai virar piada ao divulgar o Mocelin. Então, cuidado, se proteja e viva a sua vida sem dar atenção a tanta marmota como eu faço. E antes de eu iniciar minha análise a respeito desse assunto, eu quero esclarecer para os irmãos em Cristo que aqui é um canal teológico, um canal bíblico, com viés protestante, e eu já quero dizer no início dessa análise que eu sou totalmente ignorante a respeito da área da psicologia e também da psiquiatria. E por isso, meus queridos irmãos, que o intuito desse vídeo não é falar sobre essas áreas, mas se vocês quiserem se aprofundar no assunto, assistam o vídeo Resposta do pastor Iago Martins, com mais de 37 minutos, que ele introduz muito bem ao assunto, pois o mesmo tem pós-graduado nessa área, mas o foco da minha análise é outro, e eu creio que seja muito oportuno, meus queridos irmãos, aproveitar esse cenário para trazer uma crítica à luz da palavra de Deus, da postura que eu discordo dos dois pastores, e esse é o intuito do meu vídeo. E tendo dito isso, meus queridos irmãos, vocês observaram esses 2 vídeos, ou 3 vídeos, que eu separei para vocês do pastor Iago. Em um dia anterior, o pastor Iago reagiu ao curso do pastor Rodrigo Mocelin com tom de deboche, sarcasmo e chamou o pastor de doido. Porém, no YouTube, aparentemente, ele apareceu com todo respeito. Eu digo com todo amor para o pastor Iago Martins que eu admiro ele. Isso é hipocrisia, meu querido Iago. Quantas pessoas não viram seu vídeo no Instagram debochando e chamando o Rodrigo Mocelin de marmota e de doido? Ele é um pastor. E olha, com todo respeito, eu não estou aqui para defender a figura do pastor Rodrigo Mocelin, pois eu mesmo não concordo com as posições dele acerca da psiquiatria e psicologia, e o mesmo em seu curso ele está prometendo libertação,
Ou seja, meus queridos irmãos, para nós protestantes, esse é o ponto mais grave do curso do pastor Rodrigo Mocelin. Veja comigo o que o pastor Iago Martins separou de um trecho do curso do pastor Rodrigo Mocelin, onde ele compartilhou com seus seguidores no Instagram. Vamos assistir. Complicado? Olha o que é que ele diz na primeira aula do curso. Olha a promessa que ele faz. Então, eu vou dizer para você, neste curso, você que tem sofrido com todos esses males que eu citei aqui e outros, você vai ser liberto. E você, pastor? É isso. Você vai ser liberto. Tem nome, tá? Se chama charlatanismo, certo? Se chama fraude. É fraude. Ele tá prometendo que aquele que está sofrendo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, que assistiu o curso dele, vai ser liberto. E os pastores não estão preparados para libertar as pessoas desse tipo de coisa. E sabe, isso é charlatanismo, isso é uma promessa que ninguém pode fazer. Ele está prometendo algo que nem um psicólogo pode prometer, que nem um pastor pode prometer, que nem um teólogo pode prometer. Ninguém pode prometer saúde mental para ninguém. Ninguém tem a capacidade de fornecer, porque só Deus pode dar isso. E só nós, com um esforço imenso muitas vezes, tentar entender o que está acontecendo com a gente, de leitura da palavra, de vida de oração, de usar bons profissionais, às vezes com o uso de medicação, podemos caminhar em direção a uma boa saúde mental. O Mocelin, nessa ânsia dele, demonstra claramente que é um ignorante acerca de como funciona a saúde da mente e promete coisas que absolutamente nenhum pastor deveria prometer, principalmente em um curso pago. E realmente, meus queridos irmãos, vender curso e prometer libertação é algo muito preocupante e acredito que o pastor Rodrigo Mocelin se manifeste publicamente explicando isso, porque isso é qualificado como charlatanismo. Porém, meus queridos irmãos, como que fica essa situação? Nós, como cristãos, precisamos ser pacientes diante desse cenário. O pastor Rodrigo Mocelin viu o stories do pastor Iago, por exemplo, no Instagram. Iago, em seu vídeo no YouTube, afirma que não tratará do assunto com ironia, mas com muito respeito e todo o cuidado do mundo. E realmente, o Iago do YouTube é totalmente diferente do Iago do Instagram. E a minha crítica, meus queridos irmãos, em relação à figura do pastor Iago é essa. Creio que nós devamos reservar as palavras mais duras para aquelas pessoas que pervertem o evangelho, deturpam a fé cristã com heresias, mas chamar um pastor de doido, dizendo, ele é só um bobo, ele não entende que 2 mais 2 são 4. E nas palavras do pastor Iago ele diz, eu fico dando atenção a qualquer marmota. Isso, meus queridos irmãos, é uma característica de um cristão tratar outro irmão na fé nessa maneira, inclusive um pastor. E antes que alguns fãs do Iago me critiquem pensando que eu estou defendendo o Rodrigo Mocelin, eu não estou defendendo ele. Porém, a postura do pastor Iago é repreensível também. E já não é a primeira vez que eu gravo um vídeo criticando a postura do pastor Iago, quando ele se dirige a pessoas que são irmãos na fé. Quem de vocês se recorda bem no início da pandemia, quando o pastor John Macato, por exemplo, ele não resolveu fechar o templo da sua igreja lá na Califórnia durante o contexto da pandemia? Vocês se recordam? E houve um grande reboliço nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, principalmente por MacArthur ser uma figura pública e também muito famoso entre os cristãos e também os incrédulos. Independente da sua posição, se você concordou ou não com MacArthur, não estamos na Flórida, nos Estados Unidos, para saber exatamente o que aconteceu lá e as desavenças que eles tiveram contra os governadores da Califórnia. Mas o pastor Iago Martins aqui no Brasil não perdeu tempo para criticar e reservar palavras duras, que creio que essas palavras não deveriam ser dirigidas para outros irmãos na fé. O pastor Iago Martins chamou inúmeras vezes um irmão na fé de louco e reservou palavras mais ofensivas para se dirigir a um ancião na fé. E antes do pastor Iago ser cristão, MacArthur já pregava o evangelho e defendia a sã doutrina há anos. E chamar um ancião na fé de louco inúmeras vezes, meu querido Iago, é muito desrespeitoso. Apesar de muitos não concordarem com a posição do pastor MacArthur durante a pandemia, ele é um ancião na fé e deve ser tratado como tal. E principalmente como irmão querido nosso em Cristo. E se ele pecar, nós devemos corrigi-lo com amor,
mansidão, pois o mesmo é o irmão na fé e um homem falho. E eu acredito que inúmeras falas do pastor Rodrigo Mocelin são irresponsáveis, pois o mesmo não tem conhecimento profundo da área da psicologia e da psiquiatria. E ele também recomendou que pessoas parassem de tomar determinado remédio. E isso, meus queridos irmãos, é algo totalmente complicado, vindo de uma pessoa que não tem conhecimento nenhum na área. Porém, eu acredito que o pastor Rodrigo deva ser repreendido como irmão na fé, para que ele veja os erros que ele está cometendo. Mas, meus queridos, uma coisa que me deixa muito triste é ver a falta de respeito, falta de comunhão, falta de amor, falta de humildade que nós cristãos temos um com o outro. De verdade, eu fico muito decepcionado quando eu vejo pastores sinceros, pastores bíblicos se digladiando na internet. E infelizmente muitos precisam se arrepender desse pecado, pois Cristo disse que o mundo conheceria a igreja quando nós amássemos uns aos outros. E o que eu vejo cada vez mais na internet, nas igrejas locais, é aqueles que se consideram cristãos, é uma falta de amor, humildade, soberba. Isso tem me desanimado muito na fé. E outro ponto importante que eu preciso ressaltar nessa análise é que o pastor Iago, ele afirmou no seu vídeo resposta ao pastor Mocelin no YouTube que ele fez pós-graduação na área de neurociência e também psicologia. Ou seja, meus queridos, ele tem prioridade no que ele está falando e por isso a responsabilidade do Iago em corrigir um irmão na fé que é ignorante no assunto e principalmente um pastor é com tom de respeito, humildade, colocando Cristo em primeiro lugar. Porque o pastor Iago Martins, meus irmãos, sabe muito mais do que o Mocelin a respeito do assunto. E isso ele aparentemente fez no vídeo do YouTube. Porém, como vocês viram, para sermos honestos, no Instagram era outro Iago, um homem soberbo, sarcástico, chamando o pastor de doido, que não sabia contar que 2 mais 2 são 4. E realmente, meus queridos, essa atitude para mim do pastor Iago é hipocrisia. Vocês se recordam, por exemplo, do que o apóstolo Paulo disse? O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. A vida cristã deve começar com amor. Nossa vida cristã é edificada pelo amor. E o conhecimento sem amor traz vaidade. Somente quando o conhecimento está subordinado ao amor, torna-se útil para a edificação da igreja. E eu acredito piamente que se o pastor Rodrigo Mocelin fosse do rol de amigos e pastores íntimos do pastor Iago, o mesmo não chamaria um amigo tão íntimo e um pastor de doido e bobo publicamente, mas sim trataria com amor e respeito. E aqui, Iago, que reside o problema. Nós não devemos tratar somente os nossos irmãos íntimos da nossa igreja local com respeito, mas também os irmãos da internet. Devemos ter respeito, paciência com as nossas respostas, pois são pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. Bom, meus queridos irmãos, essa foi a minha crítica em relação ao pastor Iago Martins e agora eu quero comentar a minha crítica em relação ao pastor Rodrigo Mocelin. E eu mesmo fiquei muito desconfortável com as respostas do Rodrigo Mocelin, pois apesar de eu não ter um conhecimento a respeito da área da psicologia e psiquiatria, eu não me aventuro a fazer afirmações que não tenho conhecimento. E apesar das minhas críticas, eu assisti o vídeo completo do pastor Iago de mais de 37 minutos sobre o assunto e eu aprendi muito com esse pastor, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Então, veja que eu não estou aqui somente para criticar o pastor Iago, mas sim elogiá-lo, pois acredito que esse momento foi muito oportuno para alguém com conhecimento nessa área, principalmente pastor, para repreender o pastor Rodrigo Mocelin. E acredito, meus queridos irmãos, que todos nós devemos reconhecer nossas limitações. E é algo muito complicado ver um pastor se aventurando em uma área que ele não foi chamado e muito menos ele tem um conhecimento e já está vendendo cursos. E aproveitando o contexto das discussões na internet, eu postei um trecho do livro A Depressão de Charles Spurgeon. Vocês conhecem esse livro? E as pessoas marcaram o pastor Rodrigo na minha postagem do Instagram e eu respondi o pastor Rodrigo Mocelin. E a postagem se refere à depressão profunda que Charles Spurgeon passou no início do seu chamado como pastor aos 22 anos, onde 8 pessoas morreram na igreja aonde ele estava pregando em Londres, pois uma pessoa irresponsável durante o culto gritou fogo e fogo e todos ficaram desesperados e as pessoas foram pisoteadas. Foi uma tragédia enorme, meus irmãos, que abalou Charles Spurgeon psicologicamente até o final da sua vida.
E como o pastor Rodrigo não leu esse livro, ele comentou essas palavras. Veja comigo. Ele lutou contra a tristeza por conta de difamações. Normal, não tenho nenhum problema com isso. Agora, isso prova que é doença? Pelo contrário, prova que é um sentimento, sendo algo da alma, e pode ter certeza, a psicologia não pode ajudar. Porém, eu percebi que o pastor Rodrigo Mocelin nunca leu essa obra publicada pela editora Fiel e eu respondi que ao longo do livro, Zack, que é o autor do mesmo, traz inúmeros relatos que Spurgeon realmente adoeceu e inclusive o mesmo se utilizou de médicos e medicamentos até o final da sua vida. Vamos ler o que eu escrevi para o pastor Rodrigo Mocelin no Instagram. Mais do que qualquer remédio estimulante, tônico ou pré-leções, recomendo horas de quietude em retiros. Fazemos uso de medicamentos, mas esses não podem fazer nada fora do Senhor, que cura todas as nossas doenças. Da mesma forma, quando apela para Tiago, capítulo 5, Charles Spurgeon observa que quando o Espírito Santo falou a respeito de homens doentes, certamente aconselhou que medicamentos e oração deveriam ser utilizados para a sua melhora. E segundo, Charles Spurgeon fez ele próprio uso de medicamentos e pílulas. Veja a citação dele. Você nunca notou que algumas pessoas doentes que necessitam tomar pílulas são tolas o suficiente para mastigá-las? Essa é uma coisa muito nauseante de se fazer, embora eu mesmo a tenha feito. E Charles Spurgeon acreditava que a cura da sua alma poderia ser efetuada com a ajuda de Deus e também dos médicos. E nós devemos receber os médicos como a graça comum de Deus que é derramada sobre os homens e mulheres para nos ajudarem fisicamente, inclusive, meus queridos irmãos, emocionalmente. E segundo o pastor Rodrigo Mocelin, se a nossa fé não nos ajuda a vencer os remédios, a ansiedade, então para que ela presta? Será que ele diria essas palavras para o famoso príncipe dos pregadores, onde nós chamamos Charles Spurgeon assim carinhosamente? Veja o que ele disse em uma postagem do Twitter, meus irmãos. Se a sua fé não te ajuda nem para vencer a ansiedade, para que ela presta? E Charles Spurgeon foi usado grandiosamente por Deus na sua época. Um homem que faleceu cedo e jamais negociou a sua fé. Um homem que até hoje, meus queridos irmãos, influencia inúmeras pessoas ao redor do mundo. E ele era um homem falho como eu e como você. Um homem que dependeu de médicos, métodos naturais, pílulas, charutos, a sua fé em Cristo. Ou seja, tudo que estava à sua disposição para não tirar a própria vida. Zack, o autor do livro, ele traz citações onde Charles Spurgeon se sentia assim ao ponto de não querer mais viver. E poderíamos afirmar, Rodrigo Mocelin, que Spurgeon não teve fé? Ou dizer para Charles Spurgeon, para que a sua fé presta, se você está dessa maneira? Complicado nós chegarmos a essa conclusão, pastor Rodrigo. E eu acredito que o chamado pastoral é cuidar de pessoas, ensinar a palavra de Deus, visitar famílias que estão com problemas, ser hospitaleiro, ou seja, cumprir o seu chamado como pastor. Foi assim que Deus designou. E nesse ponto, não quero que vocês me entendam mal. Um pastor pode ter conhecimento em qualquer trabalho secular, assim como Iago tem pós-graduação em neurociência e psicologia. Porém, o chamado deles são outros. Por exemplo, nós encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo exercendo trabalhos seculares de carpinteiro em Marcos capítulo 6. Porém, quando Jesus iniciou seu ministério, não encontramos relatos que ele tenha continuado a exercer seu trabalho na carpintaria. Nós encontramos o apóstolo Paulo também fazendo tendas, mas isso, meus irmãos, foi por um motivo específico. E o apóstolo Paulo trabalhava produzindo tendas para não colocar um obstáculo no caminho do evangelho, para que a sua mensagem e motivação não sejam suspeitas, para que os gentios vissem o apóstolo Paulo como alguém que só fazia isso pelo lucro financeiro. E o alto sustento do apóstolo Paulo demonstrava sua genuinidade no ministério de Deus. E esse é o motivo, meus irmãos. Então, aqueles que foram chamados a exercer o trabalho pastoral devem restringir o seu trabalho na tarefa que Deus os incumbiu.
e estudando cada vez mais a palavra de Deus, visitando seus membros, cuidando da alma das pessoas. Richard Baxter, por exemplo, um pastor puritano já falecido, ele visitava os membros da sua igreja regularmente com o intuito de pastorear e cuidar da saúde espiritual dos mesmos. E eu faço a pergunta: quantos pastores que nem conhecem o nome das suas ovelhas, não é verdade? Quantos pastores que não têm intimidade com as suas ovelhas, não visitam os jovens, os casais, porém tem tempo para tudo na internet, não é verdade? Cada pastor dará conta do seu trabalho pastoral que eles estão realizando aqui nesse mundo. E chegando à conclusão dessa minha análise, meus irmãos, eu gravo esse vídeo com um tom de muita tristeza, onde eu deveria ver respeito entre os irmãos, comunhão, sinceridade, ou como o apóstolo Paulo escreveu no livro de Filipenses, que devemos considerar os outros que são nossos irmãos na fé como superiores a nós. Mas o que quer dizer isso, superior a nós? Meus queridos irmãos, o ensino é simples. Todos nós somos servos um dos outros e ninguém é maior do que ninguém. Então, quando eu vejo um irmão na fé que comete algum pecado, algum erro, o meu papel como cristão ou pastor é corrigi-lo com humildade, paciência, pois isso edifica o corpo de Cristo. Nós lemos esse exemplo de humildade que é descrito inúmeras vezes na vida do apóstolo Paulo. Ele se considerava o menor de todos os apóstolos. Na sua prisão em Roma, ele escreveu a carta aos Efésios dizendo que era menor de todos os santos. E escrevendo para seu discípulo Timóteo, o apóstolo Paulo afirmou que ele era o principal dos pecadores. E quando essa humildade é evidenciada na vida de cada cristão, paramos de ser arrogantes uns com os outros, começamos a ser pacientes, misericordiosos com nossos irmãos e inclusive colocamos os interesses de nossos irmãos acima dos nossos. Esse é o estudo da carta de Filipenses e é isso que o nosso Senhor Jesus nos convida na caminhada cristã. E essa foi mais uma análise no canal. Se vocês gostaram, deixe o seu like, comente a opinião de vocês a respeito desse assunto com muito respeito, amor, humildade e paciência, pois são nossos irmãos na fé e inclusive pastores que têm contribuído muito com o Evangelho aqui no Brasil através das suas mídias sociais. Se você é novo no canal, se inscreva, ative a opção que está aqui embaixo, receber todas as notificações, para vocês serem notificados quando eu postar novos vídeos aqui no canal. E caso vocês queiram contribuir com esse trabalho que eu realizo aqui no YouTube há mais de 6 anos, que Deus toque no coração de vocês, a orientação está disponível em todos os vídeos que eu posto no canal. Fica aqui assim na descrição. E que Deus abençoe todos vocês, meus queridos, em nome do nosso Senhor Jesus.